Atos 1, versículo 8. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler só a parte A do texto, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas recebereis... Nossa, que poder é esse? Estou até impressionado, até tremi aqui. Mas recebereis... Mas recebereis... Mas recebereis... ao descer sobre vós o Espírito Santo. Amém? Curva a tua cabeça, feche seus olhos. Eu queria pedir a Keila que elevasse sua voz em oração. Amém, Keila? Amém. Glória a Deus. Queridos, na semana passada, nós falamos aqui a respeito do que Cristo disse sobre o Espírito Santo, depois de prometer aos discípulos que ele iria para o Pai, mas lhe deixaria ou lhes daria um outro Consolador. Nós falamos sobre isso, sobre essa promessa de um Consolador, que talvez possa ter gerado um questionamento interior nos discípulos a respeito do que esse Consolador faria, ou quais as ações desse Consolador que passaria não apenas a estar com eles, mas habitar dentro deles. E nós aprendemos aqui que esse Consolador, Cristo, ao explanar a partir do capítulo 14 do Evangelho de João sobre esse Consolador, que nada mais é do que o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, esse Consolador seria o Paracleto, ou seja, aquele que é chamado para assistir junto, o advogado. Esse Consolador seria o Espírito da verdade, porque ele falaria de um Cristo que é a verdade por meio da palavra que é a verdade. Aquele Consolador que seria aquele que foi derramado sobre a igreja e para a igreja, e não para o mundo. Amém? Isso fica claro no capítulo 14 de João. O mundo não pode recebê-lo, ele é para vocês, ele é para a igreja. Amém? Quem se lembra disso aqui? Foi no domingo passado, na pregação de domingo passado, que esse Espírito Santo não apenas habitaria, mas ele agiria em nós e por meio de nós. Que esse Espírito Santo, o Consolador, não age de forma arbitrária e independente, embora ele até o pudesse fazer, mas ele age em harmonia e conformidade com o Pai e o Filho. Há uma economia da Trindade, há uma reunião da Trindade, há uma concordância do Pai e do Filho para que esse Espírito Santo opere nesse tempo, hoje, agora, em nós, igreja. E hoje, querido, seguindo essa mesma retórica, eu quero seguir nessa mesma linha de pensamento. Aliás, se eu desse um título a essa mensagem, eu diria eu diria que o título dela seria: o que Cristo disse sobre o Espírito Santo, parte 2. Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque eu vou continuar nessa mesma retórica. Eu quero falar de uma verdade dita
dita por Cristo sobre o Espírito Santo, que foi e é tão importante quanto a promessa que ele fez de um outro Consolador, que nós registramos, ou está registrado em João, capítulo 14, versículo 16. Eu quero falar da promessa de Atos 1:8, de que eles receberiam poder ao descer sobre ele, ou eles, o Espírito Santo de Deus. O mesmo Cristo, pastor, o que eu tenho que entender aqui? O mesmo Cristo que prometeu um Consolador, é o mesmo Cristo que vai dizer que esse Consolador os dotaria, os capacitaria de poder. É o mesmo Cristo, o mesmo que anunciou um outro Consolador, o mesmo que disse verdades acerca desse Consolador, que nós aprenderíamos com ele, que ele nos faria lembrar, que nós testemunharíamos por meio dele. É o mesmo Cristo que vai dizer, olha, e receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! E o que de fato, querido, ocorreu? Porque em Atos capítulo 2, na sequência do texto, no capítulo vizinho ao capítulo 1, amém? Ao se cumprir o dia de Pentecostes, o texto diz, do versículo 1 ao 3, que veio do céu um som como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, que pousou sobre cada um deles, ou seja, sobre as suas cabeças, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aquilo que Cristo prometeu, ocorreu. A partir de agora, o Espírito Santo é uma prerrogativa, não apenas para aqueles apóstolos, para aqueles que estavam ali reunidos no templo, amém? Mas uma prerrogativa para nós. Pastor, o que você está querendo dizer? O mesmo poder que foi derramado lá, continua agindo na igreja hoje. Agora, o mesmo dunamis, poder, dinamite, você está entendendo? Glória a Deus. É derramado hoje, de forma gratuita, a todos aqueles que têm, habitando neles, o Espírito Santo de Deus. Mas, queridos, pode ser o caso de que, da mesma forma que na promessa do Consolador, os discípulos deixaram gerar dentro de si um porquê, um questionamento. Pode ser também que quando Cristo disse, mais recebereis poder, um novo questionamento tenha sido gerado dentro desses mesmos apóstolos, desses mesmos discípulos. Poder para quê? Você está entendendo? Tá, o Senhor vai nos dar um consolador, consolador para quê? Para isso, isso, isso e isso. E vocês receberão poder, tá? Nós vamos receber poder? Isso é grandioso demais, isso é sobrenatural demais, isso é descomunal demais para nós, meros mortais, meros seres humanos. Querido, nós estamos falando de uma ação plena de um Deus dentro de nós, que não somente age plenamente, mas nos capacita com poder. E isso está sendo falado para pescadores. Isso está sendo falado para um ex-publicano, que é Mateus, um ex-cobrador de impostos. Quem é que está entendendo? Isso está sendo falado para pessoas comuns. É óbvio que o texto não mostra um questionamento dos discípulos, mas eu quero aqui imaginar que dentro de si eles questionaram. Poder para quê? No sentido de que, Senhor, o que faremos com esse poder? E de que forma ele vai atuar nas nossas vidas? Quem aqui está entendendo, diga amém. Quem aqui está entendendo, diga glória a Deus.
Sabe? Afinal de contas, o poder dado pelo Consolador era tão novo como a própria presença dele. Tudo aqui é novo para os discípulos. Por isso que eu quis continuar nesse domingo, Vera, com a mesma retórica de domingo passado. O Consolador é algo novo, e a forma como ele age é tão nova quanto ele habitando dentro. Amém? Glória a Deus! No entanto, querido, quando olhamos para os próprios relatos da igreja primitiva no livro de Atos, ou seja, quando você pega o livro de Atos e vai fazer uma leitura específica nele, sabe? Vai abstrair fatos e acontecimentos ocorridos nesse livro que é pura ação, nós notamos que no decorrer do tempo isso ficou claro. Diferente, pastor, o que você está querendo dizer? Diferente de João, quando Cristo prometeu um consolador, e logo em seguida ele começa um discurso, onde ele cita coisas que esse consolador, que é o Espírito Santo, vai fazer. Aqui, Cristo não inicia um novo discurso. Ele deixa eles aprenderem na prática. Faz assim, Leonel. Você está entendendo? Na prática. Vão ser igreja. Quando vocês forem igreja, ou seja, no sentido de exercer o ofício igreja, vocês vão entender para que esse poder. Vocês vão entender por que esse Espírito Santo precisa derramar poder sobre vocês. Querido, aqui nós só entendemos a necessidade do poder de Deus na vida da igreja quando somos igreja. Sem ser igreja, você não entende necessidade de poder. É por isso, Luiz, que tem muito crente que é palito de fósforo molhado. Vocês já viram palito de fósforo molhado? Hã? Pega fogo? Não pega. Molha. Não é um trem assim? Dá uma raiva. Sabe? Porque ele não é igreja, ele frequenta a igreja, é diferente. Ele frequenta, ele passa por aqui, por isso ele não entende o que é poder. Mas a partir do momento que você entende o que é ser igreja, você entende o que é ser dotado desse poder. Os discípulos só entenderam a necessidade desse poder na vida deles a partir do momento que eles começaram a ser igreja. De fato. Amém? É por isso que Jesus vai dizer um pouquinho antes nos versículos, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ficai em Jerusalém, fique quietinho aí, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, de dunamis. Amém? Fiquem em Jerusalém, vocês não conseguem compreender ainda o que é ser igreja. Vocês são igreja, mas não compreendem o que é ser. Então fica quieto aí, não se mexe, não vai para lado nenhum. Fica quietinho. A partir do momento que vocês entenderem o que de fato vocês são, algo vai ser derramado sobre a vida de vocês. A partir do momento que eu entendo quem eu sou em Cristo, querido, algo é derramado sobre a minha vida. E esse algo se chama poder do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Amém? É no decorrer, é na caminhada. Agora ele vai fazer um discurso. Agora ele vai explicar o que é esse poder, assim como ele explicou o que era o Consolador. Não vou fazer discurso. Agora vocês vão aprender na prática. Vocês vão aprender o que esse poder faz na prática. E na prática, querido, eles aprenderam o que esse poder trouxe na vida deles e da própria igreja. E a primeira coisa que eles aprenderam é que esse poder, e isso eles aprenderam, repito, na prática, esse poder trouxe maior eficácia para testemunhar e realizar o ministério. Querido, discorde você ou não, é problema seu. Amém?
É um ledo engano. Aliás, é um reducionismo. Achar que o poder foi derramado sobre os discípulos. É um reducionismo para trazer língua estranha. É um reducionismo. Reduzir o Espírito Santo a isso. Não, ele não capacitou, ele não dotou de poder aquela igreja. Amém? Simplesmente para falar, pastor, mas o texto no capítulo 2 diz que eles falavam em outras línguas, em suas línguas paternas, ao ponto de trazer um espanto, um choque. Olha, eles falam na minha língua paterna. Tinham medos, persas, partos, todos reunidos ali. Querido, mas o poder não era para isso. Eu entendo que o Espírito Santo só queria chamar a atenção. Línguas como de fogo repartidas na cabeça. Oh, você está aqui, de repente, línguas de fogo. Isso, literal, sobre a cabeça. No mínimo você vai olhar. É ou não é verdade? No mínimo. Tem um saiadinho aqui. Que isso? Você está entendendo? Aí eles começam a falar em línguas. Mas nas línguas originais daqueles povos. O Espírito Santo chamou a atenção. Só que depois que a atenção é voltada para eles, o que acontece? Pedro se levanta e começa a fazer o quê? Fazer o quê? Pregar. Sabe qual é o nome disso? Capacitação. Dotação. O Espírito Santo revestiu de poder para capacitar aquela igreja, para dar maior eficácia para aquela igreja que estava surgindo ali agora, testemunhar e realizar um ministério. Aqui, ó, não tente fazer a obra de Deus sem a presença desse Espírito Santo agindo e atuando dentro de você. Não tente. De outra forma, você não vai fazer. Essa igreja só passou a ser igreja depois que o dunamis foi liberado sobre ela. Depois que o poder foi liberado sobre elas. É interessante, se o Espírito Santo no Antigo Testamento dotava esporadicamente, temporariamente, homens e mulheres para a realização de uma obra específica, agora, aqui em Atos, no Novo Testamento, essa dotação é permanente. O poder que foi derramado na sua vida, querido, é permanente. Não é esporádico. Não é temporário como no Antigo Testamento, é para permanecer. Por isso a necessidade de manter a chama do Espírito Santo o quê? Acesa dentro de nós. Por isso Paulo vai dizer, não extinguais o Espírito Santo de Deus. Não apague. Dê voz a Ele. Eu quero tomar posse de uma palavra que eu liberei aqui na quinta-feira, em que eu disse que Cristo não é uma companhia silenciosa nas nossas vidas. Ele fala, Ele age. E Ele o faz por meio do Espírito Santo. Sabe? O Espírito Santo, querido, não é uma companhia silenciosa na tua vida. Ele habita. Ele mora. E por isso, portanto, te capacita de poder. Segunda coisa que eu aprendo com esse Espírito Santo, ele trouxe poder para uma proclamação mais eficaz. Primeiro, para uma obra mais eficaz. Segundo, para uma proclamação mais eficaz. Amém? Glória a Deus. Querido, você quer ver a prova disso? A igreja tinha em torno de 500 pessoas no início dela, igreja primitiva. Tá? Em torno de 500 pessoas. No Pentecoste, ela pula para mais ou menos 3.500.
no segundo discurso de Pedro, que está paralelo, capítulo 2, capítulo 3. Você está entendendo? Essa igreja chega a mais de 5.000. 5.000 pessoas. Querido, e não é como no nosso tempo, não, né, pastor Teodoro? Não é como no nosso tempo agora, não, de frequentadores, não. É pessoas que foram batizadas. Amém? Batizadas. É isso que é poder. Sabe? É um poder que nos faz proclamar de forma eficaz a palavra de Deus. E quando eu olho para a igreja atual, eu percebo que o Espírito Santo quer agir do mesmo jeito, trazendo uma dotação que torna a nossa proclamação mais eficaz. Amém? Pastor, não entendi. Para de demonizar a internet, de dizer que ela é do capeta, e começa a usar ela como um instrumento para o reino de Deus. Você vai ver o que vai acontecer. Você está entendendo? Começa a mandar uns trem no seu WhatsApp, umas mensagens, monta uma linha de transmissão, coisa pequena. Você está entendendo? O Espírito Santo quer agir, querido. E ele se adapta aos tempos. Ele se adapta aos tempos. Amém? Glória a Deus. Você quer ver como é que surge a reforma protestante? Sabe por que Martim Lutero prega 95 teses na Catedral de Wittenberg? Porque naquele tempo era muito comum monges, teólogos se reunirem para debaterem Bíblia, teologia. E a partir daí surge o quê? As 95, vem para cá, vem debater. A partir dali surge uma coisa que ficou conhecida posteriormente como Reforma Protestante. Porque não Martim Lutero, mas o Espírito Santo estava cansado de uma igreja que caminhava cambaleante na Idade Média. O Espírito Santo age ao longo dos tempos e capacita a igreja conforme o tempo em que ela está agindo. Conforme o tempo em que ela está atuando. Então, querido, se você entendia poder de Deus como barulho, hoje, pastor leu esse texto, hoje nós vai pular num pé só, hoje nós roda no manto. Não, poder é isso aqui, ó. Poder para testemunhar, poder para proclamar o evangelho de forma eficaz, poder para obter êxito sobre o pecado. Aleluia! É por isso que tem muita gente que fala em línguas estranhas, mas continua com uma vida que só Deus na causa. Porque não entendeu que o poder não é só para a dotação dos dons espirituais, mas é também para uma luta diária contra o pecado. Olha o que essa igreja fazia, Atos 2, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Tem uma igreja orando, tem uma igreja clamando, tem uma igreja perseverando na doutrina que outro ser, que outro Deus não faria isso, senão o Espírito Santo de Deus. Se você, querido, não aguçar o poder desse Deus dentro de você, querido, você nunca vai entender como vencer a sua luta contra o pecado, contra a carne.
Pastor, o que você está querendo dizer? Na sua força não vai. Do seu jeito não vai. É na direção, lembra do culto passado? Na direção do Espírito Santo de Deus. Pastor, simplifica para nós. É aquela oração que você faz, pastor. Senhor, está difícil. Senhor, eu não consigo. Eu estou tentando, eu estou lutando, mas essa tentação vem. Eu não consigo vencer isso na minha vida. Eu quero largar isso, mas eu não consigo. Mas Senhor, me ajuda. O Espírito Santo vem e te dá força e você vence. É quando você está se distanciando, o Espírito Santo vem, te atrai. Te traz de volta. Amém? Glória a Deus. Olha o que Paulo diz em Romanos. Vem aí comigo. Romanos, capítulo 6. Vamos comigo que o tempo não é meu amigo. Nunca foi. Tem 10 anos que eu estou aqui e o tempo não anda junto comigo. Romanos 6, versículo 11 ao 14. Olha o que Paulo vai dizer. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, da maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. Você tem o Espírito Santo, meu querido, Ele te capacitou de poder, e você não vive, não está sobre o domínio do pecado, você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. E debaixo da graça, com o Espírito Santo te capacitando, habitando dentro de você, você vence o pecado, sim! Glória a Deus! E tantos outros textos poderíamos citar, mas a gente quer ganhar tempo aqui. Amém? Quarta coisa que a igreja aprendeu na caminhada, ao longo do tempo, poder para, por meio do Espírito Santo, obter vitória sobre Satanás, sobre o diabo. Pastor, não entendi, sobre o capeta, demônio, capiroto, encardido, sem serviço. Apesar que eu acho que serviço ele até tem. É um sujeitinho trabalhador. Você está entendendo? Mas é o Espírito Santo quem te dota de poder para, por exemplo, dizer o mesmo que Cristo disse em muitas ocasiões nos evangelhos: para trás de mim, diabo. Ou, sabe como é que o Espírito Santo faz isso? Te dando discernimento de situações. E discernimento é um dom que Ele dá. Você precisa ter discernimento de situações, querido. Tem coisa que é coisa, é natural. Tem coisa que é capeta, é demônio. E se é demônio, eu repreendo. Pastor, não entendi. Tem coisa que o seu marido falou no calor da emoção. Tem coisa que naquele momento ele foi boca e instrumento de Satanás. E o que eu faço? Repreendo. Para trás de mim, diabo. Encardido. Você está entendendo? Eu não estou aqui, querido, sugerindo que você chegue hoje no domingo. Sabe aquele trem que você falou para mim no almoço? Você estava endemoniado. O Satanás dos infernos estava dentro de você. Não é isso. Né? Se perigar, ele vai ver, estava endemoniado então. Então segura aí a patada do demônio. Não é isso que eu estou sugerindo. Mas comece a orar.
Comece a entender que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo. Você está entendendo? Amém? Sabe? E é o Espírito Santo quem nos dá essa capacitação para discernir o que é diabo, o que não é. Por que eu estou orando pelas crianças? Amém? Eu estou dedicando, pastor, eu estou dedicando o momento do clamor de quinta, eu fiz isso quinta-feira passada, eu vou fazer quinta agora, às crianças, porque está uma onda de enfermidade aqui, e eu entendi, esse trem não está normal não. Você está entendendo? Se não está normal, vamos o quê? Repreender. Porque temos o Espírito Santo de Deus agindo dentro de nós, e Ele age com poder. Ele age com poder. Amém? Poder para realizar milagres. E sabe por que o Espírito Santo fazia isso? Para confirmar a mensagem. Sabe por que de vez em quando, ou de quando em vez, o Espírito Santo age com milagre na igreja? Para aqueles que estão chegando entenderem e compreenderem, a mensagem ganhou vida. Aquilo que o pastor pregava ganhou vida agora. Uma coisa era o pastor falar que Deus cura, outra coisa é Deus curar, fazer milagre. Amém? E uma das coisas que essa igreja de Atos entendeu foi que o poder também era para a realização de milagres. Talvez agora essa igreja entendeu como Cristo disse, olha, obras ainda maiores das que eu fiz, vocês farão. Na hora que Cristo falou isso, eu sou assim, gente, eu viajo na maionese bíblica. Tá? Eu fico viajando, eu fico tentando imaginar. Na hora que Cristo disse isso, um deve ter olhado para a cara do outro, nós. Nós vamos fazer obras ainda maiores do que ele. Mas quando eles entenderam que o Espírito Santo habitava, e não apenas habitava, se manifestava por meio deles, eles entenderam que isso era plenamente possível, porque não viria deles, viria de Deus. Querido, o Espírito Santo te capacitou. E te capacitou de uma forma em que você pode, sim, fazer milagres por meio de Cristo. E aí eu quero fazer um merchan do Café com Palavra de terça. Milagres ainda acontecem no meio da igreja. Milagres ainda acontecem, porque o Espírito Santo ainda atua aqui. O Espírito Santo ainda habita dentro de nós. O Espírito Santo ainda nos dota de poder, nos capacita. Amém? Pastor, você está falando que eu posso orar pela minha sogra, aí é com você. Né? Vai de você, Luiz. Vai de você, César. Aí é com você. Né? Mas você pode sim orar pela sua sogra. E ela pode ser o quê? Curada. Milagres ainda acontecem. Ainda acontecem. Você pode sim orar para que Deus restaure o seu casamento e o seu casamento ser restaurado. Mas aí eu aprendi uma coisa numa live esses dias, que Cristo não vai propriamente restaurar o seu casamento, Ele vai restaurar você. Então se prepara. Posso ouvir um amém? Se prepara. Porque Ele não restaura casamento. Eu achei tão bacana isso, eu ouvi isso essa semana. Me lembra o nome da moça lá, Dani, a Martinello lá. Viviane Martinello. Falei, gente, mas isso é de uma propriedade. Tem um monte de gente com o joelho dobrado e orando, Deus restaura o meu casamento, aquele matrimônio, sim que eu disse no altar. E Deus está de lá, quer que eu restaure? Eu vou pegar você. Eu vou te moer.
Porque pessoas restauradas é que restauram casamentos. Mas ele tem poder para restaurar. Ele tem poder para fazer. Ele tem poder para agir. Ele tem poder para curar. Ele tem poder para abrir porta. Você está entendendo? O poder derramado em Atos 1:8 foi para que essa igreja fizesse milagres, para que os milagres confirmassem a mensagem que seria pregada. Amém? Glória a Deus! Por último, se o Cristiano tivesse aqui, ele até falava em línguas, que é o último tópico. Além de capacitar essa igreja com milagres, para obter vitória sobre Satanás, sobre a carne, sobre o pecado, para pregar o Evangelho, esse Espírito ainda confere dons à igreja. Você sabe o que é dom, querido? É presente. Ele dá. Sabe por que muitas vezes na escola bíblica as pessoas perguntam, né? Como assim o dom é irrevogável? Porque presente eu não pego de volta. O dom que ele te deu é seu. É presente. Agora, se dom é presente, nem todo presente eu uso. É por isso que tem muitas pessoas na igreja com dons inativos. Porque guardou o presente. Porque fez do dom espiritual semelhante àquela Marinex que você ganhou no casamento. Teve uma época que falava em casar, convidava a pessoa Marinex. Era ou não era? Estou falando algum absurdo aqui, gente? Marinex, 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 Marinex. Aí o que você fazia com a Marinex? Não usava uma ou duas, que é o casal, usava menor ainda. E ficava aquele trem chuchado no armário. Tem muita gente com dom espiritual chuchado no armário. Porque não usa. Só que deixa eu te dizer uma coisa, querido. Dom de Deus não é Marinex. Dom de Deus não é sanduicheira de casamento que você ganhou. Dom de Deus não é panela. Dom de Deus é manifestação da glória dele na sua vida. Pegue esse trem que você recebeu e usa por misericórdia de Deus. Usa esse negócio aí, só. Pastor, foi tão bom quando eu falei em línguas. Falei. E não fala mais? Não. Até vem uns rompantes, uns trem, assim, para me falar, mas eu não falo. Você está entendendo? Usa esse negócio aí, só. Não, bom era quando eu pregava, eu tinha o dom tinha o que você tem. O problema é que você não usa. O problema é que você olha para você mesmo e não se acha capaz. Sabe? Só que o Espírito Santo, querido, ele não olhou isso para derramar dom sobre você. Porque o poder ele dá para capacitar. Amém? Então usa esse negócio aí. Para de esconder o que Deus te deu. Para de ser Saul. Sabe uma coisa que me chama a atenção em Saul? Aliás, me chama a atenção, me dá uma raiva. Ele está procurando, né, os animais do pai dele lá, tal, com uma dificuldade. Deus usa Samuel. Samuel fala onde está, e naquela ocasião ele unge Saul como rei. Aí depois, quando Samuel, um pouquinho mais adiante, quando Samuel vai apresentar ele ao povo, Saul se esconde atrás das bagagens. O texto diz que ele era alto. Ele era alto, ele tinha uma estatura considerável. Aí está lá Saul atrás das bagagens.
Saul, filho de Quis, novo rei, diz a novo rei. Rei. Gente, alguém viu Saul? A gente ri, mas está assim de crente escondendo atrás da bagagem. Escondendo atrás da bagagem. Pode ser usado poderosamente. Não, mas quem sou eu? Eu sou filho de Quis. Quem sou eu? Vim lá de água boa. Que nem é tão boa assim. Você entendeu? Quem sou eu? Goiaba. Vê lá se Deus vai usar goiaba. Você está entendendo? Quem sou eu, Teixeirinha? Eu acho que o Teixeirinha tem até um motivo nítido nele para se esquivar, né? Senhor, eu sou gago. Se escondeu atrás da bagagem, olha lá, ó. Estava ali agora, nesse exato momento, se escondeu, olha lá, ó. Saúzão. Você está entendendo? Outra hora é, não, o que eu fiz? Eu pequei tanto. Ué, quem não pecou? Você entendeu? Use esse dom que há em ti, só. Parafraseando com o que Paulo disse a Timóteo. Gente, é a segunda vez que eu vou falar Timóteo. Na terça aconteceu isso. Sai um sotaque nordestino, Timóteo. Que trem, gente. Na terça, você viu? Fui falar de novo, Timóteo. Você entendeu? Usa. Reaviva o dom que há em ti. Timóteo. Amém? Mas usa esse negócio, você recebeu, é seu. Aqui, ó, a turma do monte, o que você viveu lá no monte, que ele não ficou lá no monte, não. Pergunta para a Karina, está lá ainda? Não, porque veio. Não é verdade? Usa esse negócio aí. Amém? E você ficou chique de óculos, negão? Negão tá bonitão de óculos. Você entendeu? Se coloque de pé no teu lugar. Vem para cá, Miquéis. Glória a Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo foi dado a você, igreja. É um privilégio que o mundo não conhece, porque ele não veio para ser derramado sobre o mundo. O Espírito Santo, repito, pregação passada, é uma prerrogativa da igreja. Ele é para a igreja. Mas o que me entristece é que muitas das vezes a igreja inibe a ação do Espírito Santo de Deus. Inibe. Limita a ação do Espírito de Deus. Isso é um entendimento meu. Talvez você não pense assim. Mas eu entendo que o Espírito Santo foi derramado uma vez só e ele permanece na igreja. O Espírito Santo não fica o tempo todo sendo derramado, não, querido. Ele foi derramado uma vez só. Lá em Atos 2. Agora ele atua por meio da igreja e na igreja. Se aceitou Jesus, selo do Espírito Santo. Ou seja, ele já está dentro, te marcando. Talvez o limitar a ação do Espírito Santo é que você espera que ele seja derramado sobre você. Não, ele já está em você. O que você precisa é usar esse poder. O que você precisa é ativar esse Espírito Santo dentro de você. Aleluia!
Glória a Deus. Está dando uns pipocos aí. Feche seus olhos. Dê a mão ao irmão que está do teu lado. Faça jus ao Deus que habita dentro de você. Faça jus. Fazer jus é fazer por merecer. Sabe? Faça jus. Embora não seja por mérito. Mas dê valor à presença desse Deus que habita dentro de você. Aleluia. Ativa esse poder que Ele te deu, que Ele te dá. Ativa isso dentro de você. E uma das formas de ativar, querido, é adorando. É abrindo as nossas bocas. É erguendo a nossa voz. E adorando esse Deus. Bendizendo o nome desse Deus. Comece a glorificar e exaltar a face desse Deus. Comece a bendizer o nome desse Deus. Comece. Aí do teu lugar. Oh! Rebalaba da chubianda lamanai. Rebalaba da chubianda lamanai. Você já recebeu poder, porque o Espírito Santo de Deus já foi derramado sobre nós. Rebalaba da chubianda lamanai. Rebalaba da chubianda lamanai. Ribalaba da chubianda lamanai. Oh, dê liberdade, dê liberdade, dê liberdade, dê liberdade. Rebalaba da chubianda lamanai. Rebalaba da chubianda lamanai. Deus está soprando com um vento de renovo aqui nessa noite. Deus está reativando dons. Oh, Deus está reativando propósitos. Deus está reativando vocações. Deus está reativando. Oh! Rebalaba da chubianda lamanai. Rebalaba da chubianda lamanai. Redecoma na chubianda lamanai. Há poder em você, igreja. Há poder em você, igreja. Há poder. Abra a tua boca. Erga a tua voz. Invoque o nome desse Deus. Rebalaba da chubianda lamanai. Oh, dê liberdade a Ele. Tem pessoas que já estão sentindo a presença do Espírito Santo. Oh! Rebalaba da chubianda lamanai. Ridecoma na chubianda lamanai. Deus, toda frieza espiritual, Deus, que caia por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Toda frieza, toda apatia espiritual, que caia por terra, na autoridade do nome de Jesus. Abra a tua boca, crente. Abra a tua boca, homem de Deus. Abra a tua boca, mulher de Deus. E comece a exaltar o nome desse Deus. E comece a ativar a presença dEle na tua vida. Comece a ativar o poder dEle na tua vida. Rebalaba da chubianda lamanai. Ribalaba da chubianda lamanai. Redecoma na chubianda lamanai. Rebalaba da chubianda lamanai. Dê liberdade, dê liberdade, dê liberdade. Dê liberdade. Dê liberdade. Dê liberdade, igreja.
Rebalaba da chubianda lamanai. Deus sopra, sopra, sopra com uma unção nova, um óleo novo, um óleo fresco, um renovo, papai querido. Reaviva dons que há aqui, papai querido, em nosso meio. Deus, incomoda, faz arder os corações, ó Pai. Rebalaba da chubianda lamanai. Ribalaba da chubianda lamanai. Xaramana cachébia, ridecomana chubiando lamanai. De liberdade, igreja. De liberdade, igreja. De liberdade, igreja. De liberdade, igreja. De liberdade. Aleluia. Rebalaba da chubianda lamanai. Rebalaba da chubianda lamanai. Rebalaba da chubianda lamanai. De liberdade. De liberdade. De liberdade. Eu vejo pessoas sendo tocadas. Eu sinto que tem pessoas sendo tocadas aqui. Querido, você não é, como eu ilustrei aqui, você não é um palito de fósforo queimado, molhado. Para com esse fogo que crefa. Mantenha a chama acesa. Mantenha a chama acesa. Os discípulos, os apóstolos da igreja foi dotada de poder e não mais parou de dar liberdade. Tem um Pedro pregando, tem um Pedro erguendo, liberando algo para aquele coxo. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tem uma igreja, sabe, orando por apóstolos que estão presos, e o Espírito Santo age, e eles são soltos, sabe, tem um Paulo cantando junto com Silas na prisão. Eles não param, eles continuam dando liberdade à ação do Espírito Santo de Deus. Não param. Não parem, não parem, não parem. Glória a Deus. Faça assim com as mãos. Guarde essa palavra no seu coração. Em 2 domingos você aprendeu sobre a importância de entender o que é o Consolador na sua vida. E entender que poder é esse que Ele dotou a igreja. Que Ele capacitou a igreja. Mas não apenas guarda, ativa isso na sua vida. Ativa isso na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Que o amor incomparável de Deus Pai, a graça redentora de Cristo Jesus e as doces consolações e comunhões do Espírito Santo de Deus se derrame sobre a vida de cada um de vós. Vou em paz, que Deus abençoe, mas antes, aplauda aquele que é digno de toda honra.